Então, uma dessas experiências que ela retrata lá foi justamente feita por esse cara, em 1975, chamado Leon Festinger, que é a teoria da dissonância cognitiva. Em que consiste a dissonância cognitiva? Olha só, é o seguinte, se existe uma disjunção, uma diferença entre aquilo em que eu acredito e a evidência factual, ou seja, a coisa que está acontecendo na realidade. Então, eu acredito em uma coisa, mas eu estou vendo que a realidade é diferente daquilo em que eu acredito. Isso é automaticamente incômodo para mim. Gera justamente essa sensação aqui, ó. Dá uma agonia imensa olhar para isso, né? Então, essa imagem me dá muita agonia. Então, quando eu me encontro com essa disjunção entre a verdade factual e aquilo em que eu acredito, eu me sinto profundamente incomodada. Porque as pessoas têm pavor de se contradizer. Elas têm pavor de se contradizer. Você já deve ter percebido, por exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já viveu isso, né? A pessoa vota em alguém e aí faz campanha, mas voto, faz campanha por aquele candidato. E aí, quando eu falo aquele candidato, pelo amor, pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser presidente, pode ser um rei, pode ser qualquer coisa. Então, a pessoa faz toda uma campanha, por exemplo, para aquele governante ali, no qual ela acredita. Ela acredita piamente. Meu filho, se ela defendeu aquilo durante muitos anos, não adianta você esfregar uma prova de corrupção, ou uma prova de um erro, ou uma prova de desmando na cara daquela pessoa. Não adianta. Ela vai ter muita dificuldade de reconhecer aquilo. O que ela vai buscar? Ela está pensando assim, meu Deus do céu, mas então meu mundo inteiro foi uma mentira. Então eu preciso arrumar um jeito dentro do meu cérebro de tornar essa situação compatível. Aí o que eu crio para mim mesma? Todo um malabarismo semântico. Eu conto toda uma história para mim mesma para parecer que aquilo ali tem algum sentido. Entendeu? Que aquilo ali tem algum sentido. Isso é dissonância cognitiva. São essas histórias que nós contamos para nós mesmos quando nós nos vemos em total contradição. Então, eu estou sendo absolutamente contraditória. O exemplo mais fácil de nós percebermos isso, e é o exemplo que ele próprio dá, é quando uma pessoa é um médico, por exemplo, a pessoa é um oncologista. Então, o cara sabe que fumar, por exemplo, faz muito mal. Ele tem todas as evidências científicas e ainda assim ele fuma. Então, isso gera no cérebro essa sensação que você viu aqui, uma total dissonância cognitiva. E aí ele precisa criar mecanismos para justificar para si mesmo, a não ser que ele simplesmente decida não pensar naquele assunto. Não, nem penso nisso. Pode ser, é uma alternativa também. Então, ou existe esse malabarismo, ou a pessoa simplesmente não pensa nisso. Por quê? Porque o mal-estar psicológico, quando a pessoa se flagra agindo contra as suas próprias convicções, é insuportável. Aquele mal-estar psicológico é insuportável. O indivíduo tenta se justificar, porque ele não aceita essa própria incoerência, né? E aí ele faz parecer, por exemplo, que ele sempre pensou diferente. Ele pode criar um malabarismo semântico para dizer, não, mas na verdade esse caso aqui é diferente, porque veja bem, esse cigarro aqui é diferente por causa disso. E aí ele cria toda uma história para ele mesmo. Estou nem dizendo que ele mente isso para os outros, para ele mesmo, para que aquele mal-estar seja sustentável, para que ele consiga sobreviver ainda com aquele mal-estar. Existe um canal muito bacana no YouTube, vale muito a pena seguir, chamado Epifania Experiência. Aliás, quem faz é um amigo meu e do Arthur Morrison, que está aqui junto comigo, inclusive. Gente, estou nos bastidores com o Arthur Morrison aqui. E aí o Alexandre Pessoa, chama Alexandre Pessoa, ele tem esse canal chamado Epifania Experiência, ele faz uns vídeos muito inteligentes explicando isso. E um dos vídeos, ele explica justamente, vou pegar um trechinho aqui, o que é essa dissonância cognitiva. Eu queria mostrar para você ter essa visão exatamente do que é isso. Veja só. Esse conflito interno gera um desconforto extremo, fazendo com que você busque uma resolução de qualquer forma possível. Mas por mais desagradável que isso seja, deveria ser algo bom, né? A pessoa recebe uma nova informação, repensa as próprias crenças e muda. Só que não é bem assim que funciona. Como bem sabemos, fatos e dados não mudam a cabeça de quase ninguém. Quando apresentados a uma informação contrária, as pessoas se defendem ainda mais, reforçando as suas crenças, mesmo que estejam claramente equivocadas.
Quando alguém acredita em algo que considera de grande importância, a mente cria caminhos inimagináveis pela lógica para se proteger de qualquer arranhão. É assim que conseguimos aceitar quando tomamos uma atitude que sabemos que é errada. É assim que surgem os políticos de estimação, as guerras ideológicas e as teorias da conspiração. A maior parte da interminável guerra entre esquerda e direita não é pela verdade ou pelo bem comum, é pelo simples fato de vencer, pelo fato de provar que as suas convicções estão certas, mesmo quando elas não estão, seja consciente, seja inconscientemente. E sabe o que é mais chocante nessa teoria? Muito autoexplicativo isso aqui, né? Muito claro. Você olha e fala, meu Deus, eu já senti ou eu já vi isso acontecendo milhões de vezes na minha vida. E você não sabe o que é o mais interessante. Ele fez, como parte dessa experiência, ele fez o seguinte. Ele ofereceu para uma pessoa $20 para algumas pessoas, para que essas pessoas mentissem alguma coisa. Então ofereceu $20 para as pessoas mentirem. E ofereceu $1 para outro grupo de pessoas. Então, $20 para você mentir e $1 para você mentir. Sabe quais foram as pessoas que tenderam a defender com mais veemência aquela mentira que elas mesmas contaram? Aquela mentira? As que receberam $1. Olha que coisa mais doida, porque qual que é o princípio? Se eu recebi $20 para contar uma mentira, eu tô de boa com isso, entendeu? Porque eu tenho uma justificativa relativamente nobre. Ah, não, eu menti, sei lá, vou pegar. Você acredita, por exemplo, que... Vou inventar aqui alguma coisa. Que chocolate faz mal, por exemplo. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que mentir. Você pergunta para o indivíduo que vai fazer a pesquisa. Você acredita que chocolate faz mal? Aí ele fala, não, eu acredito que não. Não, então por $20 você vai ter que defender que chocolate faz muito mal. E aí ele tem que defender aquele ponto de vista. Então, algo em que ele não acredite. Esta pessoa que recebeu $20 não se sente mal por isso, porque ela pensa, cara, mas eu recebi $20 para fazer isso. Tipo, a recompensa valeu. Ela consegue contar essa história para o próprio cérebro. Agora, aquele indivíduo que recebeu $1 sabe que aquilo ali não é motivo suficiente, um único dólar, para que ela possa contar uma mentira. Então, o que ela tende a fazer? Olha que coisa mais louca. Ela tende a justificar a mentira em si. Não, mas veja bem, nesse caso aqui, se a gente parar para pensar, a minha opinião é até outra e tudo mais. Ela tende a fazer um malabarismo semântico maior, porque o mero $1 não é justificativa suficiente na cabeça dela. Por quê? Dissonância cognitiva. Nós não suportamos ser incoerentes com nós mesmos. Essa é uma característica do ser humano. Muito engraçado, né? Esse mal-estar, advindo da dissonância cognitiva, pode acontecer de duas formas. Então, duas coisas podem acontecer para que o meu mal-estar floresça, né, dentro de mim. A primeira coisa é a aquisição de uma nova informação que vai contra as minhas crenças. Então, eu acredito, por exemplo, para pegar o exemplo que nós demos, eu acredito num político, aí eu vejo alguma informação que mostra para mim que aquele político, por exemplo, é corrupto. Olha, se eu adquirir aquela informação, dissonância cognitiva, como você bem viu ali. Aí eu crio todo um malabarismo semântico, um malabarismo retórico para justificar por que naquele caso ali é diferente, etc. Tal. E a segunda coisa que gera dissonância cognitiva é quando eu mesmo me contradigo. Então, eu me pego em contradição. Por exemplo, todos os dias eu falo para o meu filho não gritar. Estou inventando, tá? Então, não grite que gritar é feio, não grite que você está sendo desrespeitoso. Aí eu mesma grito com o menino loucamente um dia. Então, olha, eu me flagrei em contradição. O ser humano não suporta viver em contradição. Existe essa bússola moral, digamos assim, dentro da cabeça do ser humano. E ele tem muita dificuldade com essa contradição. Ele fala, mas também, né? Você me tira do sério, tá. E aí você cria uma justificativa porque você se flagrou em contradição. E aí, palavras do Leon Festinger aqui, eu anotei para você, não vai aparecer na tela, mas eu vou falar para você. Ele fala assim, ó, o comportamento humano não pode ser explicado apenas pela teoria da recompensa. Então, aquele $1 não é suficiente. Então, não é só a teoria da recompensa. Os seres humanos pensam. Eles se empenham na mais incrível ginástica mental, tudo apenas para justificar sua hipocrisia. É muito louco isso, porque isso tem tudo a ver com a espiral do silêncio sobre a qual nós falamos anteriormente. Ou seja, às vezes eu sou tão massacrada por determinada opinião e a dissonância cognitiva na minha cabeça é tão grande, porque eu sei que o que eu estou ouvindo está errado, por exemplo, ou que vai contra as minhas convicções,
que eu dou um jeito de fazer uma ginástica mental para eu me sentir menos desconfortável. Tipo, mas veja bem também, pensando por esse lado, e aí você começa a dar uma amolecida, não que você acredite naquilo genuinamente, mas porque toda essa ginástica mental é infinitamente mais confortável para você mesmo. Então, eu separei para nós aqui alguns exemplos para você perceber essa dissonância cognitiva funcionando na prática, né? São exemplos fictícios. Então, suponhamos que apareça isso aí, olha lá, na sua tela, um tweet de uma pessoa, por exemplo, falando: nosso inimigo tem nome e sobrenome, sistema capitalista. Aquelas palavras fetiche que nós comentamos ontem, né? Então, sistema capitalista, nazista, fascista, aquelas palavras. Então, capitalista é tipo um monstro, assim, né? A pessoa muitas vezes nem sabe o que significa de fato capitalismo, mas é aquele monstro. Então, eu tenho de quem odiar. Só que o tweet é feito do iPhone, que tipo assim, é o maior produto que o capitalismo dá para você, né? Ou pelo menos é o produto que está mais presente na sua vida. Dissonância cognitiva. E aí, confrontada com isso, certamente a pessoa vai ter todo... Ou seja, imagina, quais seriam as possibilidades? Cara, mas você está tweetando do seu iPhone, o famoso socialista de iPhone, né? Mas você está tweetando do seu iPhone. Duas coisas podem acontecer. Cara, é verdade, né? Nossa, achei totalmente contraditório agora. Nossa, foi mal, cara, é verdade. Essa é uma primeira reação. A segunda reação é: não, mas veja bem, é porque o negócio também já está tão intrincado na sociedade que é absolutamente impossível, que eu não posso conseguir fugir disso, E aí cria-se toda uma justificativa. Essa semana eu estava vendo uma montagem que fizeram com 2 tweets que apareceram recentemente, 2 tweets da própria Folha de São Paulo. E aí aparecia isso aqui que você vai ver na tela, olha lá. 2 tweets sendo confrontados um com o outro. O primeiro tweet era: Neymar 100% mal assessorado, era a opinião de um colunista. E aí, na própria notícia, você percebe, ele está com uma faixa escrito 100% Jesus. Tá bom. E a outra notícia, ali, uma muito próxima da outra, era que Exu ilumine o Brasil. Atacante da seleção brasileira, o Paulinho, que já marcou nos Jogos Olímpicos, era para ter sido batizado como E aí eu só quero que você guarde essas manchetes de tweet aí na sua cabeça. Só isso, guarde isso aí um minutinho. Deixa eu perscrutar com você, deixa eu caminhar com você pelas notícias em si. E aí nós vamos ver que pode ser um forjador, digamos assim, de dissonância cognitiva. Então nós começamos a ler a reportagem. Olha lá, aparece a reportagem do Neymar 100% mal assessorado. Então, suponhamos que eu seja uma pessoa anticristã. Então, eu bato no cristianismo, sou anticristã, não concordo com o cristianismo, acho que é um atraso para a sociedade, tem todos os meus argumentos anticristãos. E aí eu, anticristã, estou lendo essa notícia. Olha só, Neymar 100% mal assessorado. Deve ser idolatrado por crianças palestinas, africanas, asiáticas, crianças palestinas, africanas, asiáticas, árabes, eslavas por ortodoxas, judias, muçulmanas, budistas, agnósticas, 32,2% da China, shintoístas, hinduístas, mais de 1 bilhão. Mas decidiu homenagear apenas um grupo religioso. Já pensou, Neymar? Decidiu homenagear um só grupo? Por que não colocou, né, um relicário com 30 mil grupos religiosos? Na sua grande conquista, o único jogador do time com faixa no cabelo, 100% Jesus. Neymar foi o assunto mais comentado do Twitter no final da tarde de ontem. Muitos não entenderam a faixa. Nossa, porque é super difícil mesmo de entender, né? 100% Jesus. Muitos não entenderam a faixa, porque as pessoas ficaram chocadas. Passa para nós. Continua. Fãs que acompanham o jogador há anos logo lembraram que em outras finais importantes da carreira, ele comemorou com a mesma faixa. Perguntei no Twitter, por quê? Muitos disseram que ele é livre para manifestar sua fé. E é mesmo. Apesar do time que até 2013 se vangloriava de não ser patrocinado por nenhuma empresa, ser agora patrocinado pela Qatar Airlines, o que evidentemente deve influenciar a minha fé, né? Não, nota de ironia, é claro, né? Do país Qatar, em que 80% são muçulmanos, seguidores do Islã. 100% mico, tuitaram alguns. Sou fã de Neymar e ainda mais de Jesus, mas sei que cada um deve estar no seu tempo e lugar. Sim, porque Jesus mora no lugar e eu moro em outro. Jesus não mora em mim, não, né? O que para um cristão é uma aberração, né? Porque tudo que a gente busca na vida é comunhão com Deus. Enfim, 100% desnecessário. Então imagine que você, por exemplo, seja uma pessoa anticristã. E aí você olha para isso e fala, concordo totalmente, que absurdo.
Imagina, né? O que é muito estranho por si só, porque como a pessoa vai homenagear todas as fés do mundo, em primeiro lugar? Em segundo lugar, por que ela faria isso? Né? Por que ela faria isso? É a mesma coisa de falar, você tem que dedicar o seu gol para todas as mães do mundo. Você não pode dedicar só para sua mãe. Imagina como as outras mães do mundo vão se sentir. Isso faz o menor sentido, né? Bom, mas enfim, essa é uma leitura pessoal minha, né? Não quero misturar, enfim. Mas tá bom, então suponhamos que uma pessoa anticristã leia isso, e aí ela pensa, concordo totalmente, achei um absurdo. Só que aí, no outro dia, ela está caminhando ali pela sua timeline e aparece, por exemplo, essa notícia. Vai lá. Que é aquela notícia do Paulinho, né? Maravilhoso. Destaque em Tóquio, Paulinho é filho de Oxóssi e conhecido na Vila Penha como Edmundo. Legal. Apesar de não ser titular brasileiro, seu nome tem repercutido bastante nas redes sociais, desde que revelou que sua família tem forte ligação com o candomblé e a Ubanda. Ótimo, não tem problema nenhum, está repercutindo uma notícia. Até aqui não temos nenhum problema, né? Na comemoração do mais recente gol, Paulinho simulou atirar uma flecha em homenagem ao Oxóssi, orixá caçador do candomblé. Pelo Instagram, escreveu, Oque Arô Saravá, meu pai. A expressão inicial é uma saudação Oxóssi e significa salve o grande caçador, pela identificação com a religião da matriz africana. Paulinho foi convidado em 2022 para desfilar pela escola de samba Mocidade Independente do Padre Miguel, que terá enredo Batuque Caçador sobre Oxóssi. Rezo todos os dias para que Exu ilumine o Brasil e nossos caminhos, que os orixás nos deem força para buscar a medalha de ouro. O brilho dela seria um alento para o povo brasileiro após tantos meses de caos no país, escreveu no Instagram após ser convocado. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroié, vamos Brasil, acrescentou. As manifestações, diz ele, são formas de tentar explicar e combater o preconceito que existe com religiões de origem africana. Ok. Paulinho não esconde sua opinião também na luta contra a desinformação na pandemia. Ele declarou ser crítico ao atual governo brasileiro. E aí, se nós formos honestos, né, conosco mesmos, estou pegando aquela pessoa fictícia, tá? Pelo amor de Deus, estou pegando uma pessoa fictícia. Uma pessoa que tenha... Só para você entender o que eu quero dizer com a teoria. Então, eu estou pegando uma pessoa fictícia que tenha aprovado a primeira notícia. Esta pessoa fictícia, para manter a coerência, deveria desaprovar essa notícia. Por coerência, porque ela deveria dizer, poxa, se o primeiro jogador está mal assessorado, foi criticado e de maneira validada por mim, por ter manifestado sua fé de maneira pública, bom, então o segundo caso também foi uma manifestação pública da sua fé. Por que não homenageou todas as religiões do mundo? Afinal de contas, existem muitas crianças que são fãs do time, que são de religiões diferentes, etc. e tal. Agora, um indivíduo em estado de dissonância cognitiva, se ele encontra essas duas coisas, ele tem duas opções. Ou ele fala assim, caramba, realmente ficou muito incoerente, é uma opção, mas acredite quando eu te digo, chegar a essa conclusão é o caminho mais difícil. O caminho de 90%, estou inventando esse número, tá? De 90 e tantos % da população é fazer todo um malabarismo linguístico para justificar isso. Aí falar, não, mas é porque você tem que ver também que é uma manifestação mais política, estou inventando, tá? Mais política do que religiosa, justamente com o objetivo de combater o preconceito, e aí faz todo um malabarismo semântico, justamente para justificar a dissonância cognitiva. Então, ou ele vai ser franco consigo mesmo, ou ele vai achar uma justificativa. E a gente vê isso o tempo inteiro na nossa vida, né? É tão engraçado. O nosso cérebro consegue se acostumar com a contradição. O nosso cérebro consegue se acostumar com a contradição. Ele tem esse mecanismo, né? Primeiro ele passa por essa dissonância cognitiva e aí depois ele vai se... E aí é tão engraçado porque a busca da verdade, a gente percebe, exige um mecanismo de drible, portanto, do próprio mecanismo de adaptação do cérebro. Porque daqui a pouco o meu cérebro, se eu for dando aso para isso, se eu for dando espaço para isso, sem fazer essa crítica a mim mesmo, a minha percepção de mundo, daqui a pouco eu estou tão acostumada com a justificativa que eu nem me assusto mais quando aparece a dissonância cognitiva. Daqui a pouco, filho, nem precisa de justificativa. Esse caminho da aceitação já vai ser natural. E adivinhe você quem já tinha pensado nisso também. Adivinhe você. Quem que já tinha pensado justamente nessa fraqueza do nosso cérebro
e nessa capacidade do nosso cérebro de lidar com duas verdades. É claro que se há duas verdades, na verdade só existe uma, a outra é uma ilusão. Mas o nosso cérebro tem essa capacidade de adaptação. Quem que pensou nisso para nós, muito antes de nós? Ele mesmo, George Orwell. Então, olha com o que o INSOC, o partido inglês, lá em 1984, de novo, contava. Ele contava com o duplo pensar. O que é o duplo pensar? Deixa eu te mostrar o que o Orwell achava. Olha só. Não, é um slide antes. Duplo pensamento significa capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido, que é aquele mais fechado com o partido, que mais defende o partido, sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas, graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Então, ele acredita, percebe a dissonância cognitiva, essa dissonância dura 1 milésimo e ele já consegue passar por cima dela. Por quê? Porque ele está totalmente condicionado ao duplo pensar, né? Que é conviver com essa discordância. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento. Olha que viagem, cara. Isso foi escrito em 1949. Porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Olha, as palavras como mecanismo de manipulação, nossa primeira aula. Com um novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento. E assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. Olha que coisa mais forte, né? Olha que coisa mais forte. Então, o próprio George Orwell, na maior distopia do século XX, talvez, já conta com essa nossa capacidade de fazer malabarismos linguísticos, fazer malabarismos argumentativos, malabarismos semânticos, para que nós possamos conviver conosco. Isso é uma fraqueza muito grande do indivíduo. Isso é uma fraqueza muito grande, que é um mecanismo de adaptação da nossa inteligência, mas é uma fraqueza da nossa inteligência ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido para você o que eu estou te falando. Porque é claro que é a saída mais fácil. É claro que é a lei do menor esforço. Sou eu simplesmente deixar que as duas verdades, evidentemente uma sendo verdade e a outra sendo mentira, convivam na minha cabeça, de maneira pacífica, sem me manifestar. Colaborando, inclusive, com a espiral do silêncio, que foi a maneira como nós abrimos a nossa aula. Você sabe que a gente fala que existe pecado por ação e pecado por omissão, né? O pecado por omissão, que é não se manifestar, não falar, é tão grave, muitas vezes, quanto o pecado da ação. Então, não se manifestar, sim, Angélia, vai ter surpresa, tá bom? Para você que está perguntando. Então, não se manifestar pode ser igualmente pecaminoso, digamos assim, porque concorre igualmente com o desastre aquele que não faz nada para impedir a ocorrência do desastre. Você sabe que um dos livros que mais marcou a minha vida, e eu comentei, né, a respeito desse livro ontem, é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Nós até vimos um pedacinho desse livro lá. E o Jordan Peterson tem duas regras, assim, fantásticas. A regra 8 e a regra 10, né? E é engraçado, quem nunca ouviu falar de 12 regras para a vida, acha que esse nome é meio de autoajuda, assim. Mas é um livro formidável, tá? É muito, muito profundo, muito profundo. Não é um livro fácil de autoajuda, não é nada disso. Leia, só leia 12 regras para a vida, é uma pancada. E aí, na regra 8 e na regra 10, ele traz para nós justamente análises relativas à linguagem. E como a linguagem é fundamental para a nossa percepção de mundo. E como nós devemos ser atentos à percepção de mundo. Porque, no fim, ele vai te perguntar, como você tem usado a linguagem? Para que você tem usado a linguagem? Qual é o fim com que você tem usado a linguagem? E eu separei um trechinho do Jordan Peterson, e aqui nós já caminhando para o fechamento do nosso raciocínio, eu separei um trechinho do Jordan Peterson que me parece assim crucial. E eu queria ler esse trechinho com você. Ele fala o seguinte: primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então,
mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então começa pequenininho e você mesmo vai dando espaço no seu pensamento para as mentiras. Justamente por isso, né? Espiral do silêncio, dissonância cognitiva, é isso que nós comentamos até agora. Esses mecanismos mentais que nós criamos. Então, o que é mais terrível, a transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas. O negócio se sedimentou, ele mudou sua neuroquímica mesmo. Estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Pronto. A mentira está tão presa na sua cabeça que você pode passar num detector de mentira que ela não é detectada, ela não é percebida. Porque você realmente passou a acreditar, né? Aliás, era o fundamento do Goebbels. Falava justamente isso. Que uma mentira repetida tantas vezes, né, se torna uma verdade. E aí ele continua. Em seguida, ocorre o enfraquecimento, e essa é a consequência indelével desse tipo de comportamento. Ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Continua. Terminou? Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Ou seja, você vai distorcer tanto a realidade, que você simplesmente não vai estar instalado na realidade mais. E a pergunta que eu te faço é: quão preciso você tem sido no que você diz? Como você tem usado a sua linguagem no que diz respeito à tradução do mundo, à comunicação com seus semelhantes e, mais profundamente, essa análise quem faz é só você, de que maneira a linguagem tem sido usada para você contar a sua história para você próprio? Quão preciso tem sido o que você diz? E aqui eu te digo, seja preciso no que você diz. Não se esqueça daquilo que nós dissemos logo no começo da nossa primeira aula. A palavra palavra vem do grego logos. E logos, originalmente, significava o quê? Pensamento, razão, raciocínio, palavra. Nem havia dissociação entre o que era palavra e o que era pensamento. Entre o que era palavra e o que era raciocínio. Por uma razão muito simples, os gregos sabiam o que diziam. Porque não existe diferença. O pensamento, né, a carne do pensamento é a palavra. Se eu não cuido